Oi, crianças! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo animado, empolgado para nossa aula de hoje? Eu espero que estejam todos bem e todos muito animados e muito empolgados, né? Pra gente estar aqui mais uma vez, em mais uma aula da BD, aprendendo um pouco mais de Deus. E antes da gente começar, a gente vai orar. Vamos lá? Pai amado, Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esta oportunidade, por estarmos aqui contigo, Senhor. Obrigada, Paizinho, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu direcionamento, Deus. Cuida de cada criança e de cada família aqui representada, Senhor. Dá sabedoria e discernimento a cada uma delas, Paizinho. Ser com cada uma, Deus, cuida, Pai. Fala conosco nesta aula, Senhor, fala a cada coraçãozinho aqui, Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né, crianças, vocês lembram o que a gente está falando? Sobre qual profeta da Bíblia a gente está falando um pouquinho nessas últimas aulas? A gente está falando de Elias, muito bem. E aí, como a tia falou, Elias era um profeta de Deus, que ele falava aquilo que Deus queria falar para o povo, ele transmitia. Ele era profeta na época do rei Acabe, e o rei Acabe ele fazia coisas que não agradavam a Deus. E Deus ficou muito triste, muito chateado com isso, e aí mandou 3 anos de seca. Vocês lembram que a gente viu isso nas aulas passadas? Pois é, Deus mandou esses 3 anos de seca, porque ele não se agradava daquilo que o povo estava fazendo, da desobediência do povo. E aí, a gente viu na aula passada que Elias propôs um desafio para os profetas de Baal, que cada grupo, né, Elias sozinho e o grupo dos profetas de Baal iam construir cada um altar e preparar um sacrifício. E aí cada um ia orar para o seu Deus para pedir para descer fogo do céu. E o Deus que respondesse com fogo para consumir aquele sacrifício era o Deus verdadeiro, né? Era o Deus que deveria ser adorado. E aí a gente viu que os profetas de Baal passaram muito tempo orando e gritando e pedindo para Baal responder, né? E mandar fogo do céu, só que não aconteceu nada. E aí Elias preparou o altar, o sacrifício e encharcou tudo de água, para ficar muito mais difícil de pegar fogo. E aí ele orou para Deus e Deus mandou fogo do céu. E depois disso Deus também mandou chuva, né, para aquela terra. E aí Deus escolheu o sucessor de Elias, que foi Eliseu. Só que hoje a gente não vai falar de Eliseu. A gente ainda vai falar do rei Acabe. E aí Israel, nessa época, Israel estava em guerra com Ramote de Gileade. Que nome estranho, não é mesmo? E aí Israel estava em guerra e o rei Acabe chamou o rei Josafá, que era rei de Judá, para ir com ele para a guerra. E o rei Josafá concordou e falou: ok, eu vou com você para a guerra. Mas antes da gente ir para a guerra, lutar contra Ramote e Gileade, nós vamos consultar os profetas de Deus. E aí o rei Acabe chamou 400 profetas, muitos, não é mesmo, crianças? E esses profetas, eles falavam aquilo que agradava o rei Acabe, eles não falavam a verdade, eles não falavam aquilo que Deus queria que eles falassem. E aí eles falaram: rei, pode ir para a guerra tranquilo, que você vai ser vitorioso, você vai vencer os seus inimigos, pode ir, Deus vai livrar você de todo perigo. E o rei ficou feliz com aquilo, né? Porque era aquilo que ele queria ouvir, era aquilo que ele estava esperando que os profetas dissessem. Mas o rei Josafá não ficou satisfeito com aquilo. O rei Josafá era um rei que agradava a Deus, né? Ele ouvia a voz de Deus. E a gente sabe que naquela época Deus se comunicava pelos profetas. As pessoas não falavam diretamente com Deus como nós falamos hoje. E o rei Josafá, ele ouvia aquilo que os profetas falavam, ele era um rei que agradava a Deus, né? Que ele seguia os ensinamentos de Deus. E ele não
não confiou naquilo que aqueles 400 profetas estavam falando. E ele perguntou para o rei Acabe: rei, não tem um outro profeta que fale da parte de Deus para poder falar para a gente a respeito dessa guerra? E o rei Acabe ficou muito zangado com isso e mandou chamar o profeta Micaías. O profeta Micaías era um profeta da parte de Deus e Acabe não gostava dele, porque Acabe dizia que ele só profetizava coisas ruins sobre ele. Mas ele só profetizava coisas ruins porque o rei Acabe, ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Ele fazia coisas erradas e Deus não se agrada disso. E aí o profeta Micaías falava a verdade para ele. Falava: olha, rei Acabe, você não está agradando a Deus. E o rei Acabe ficava muito zangado com isso. Ele ficava furioso com isso. Mas o profeta Micaías falava a verdade mesmo assim. E aí, quando os soldados foram buscar o profeta para ir até onde o rei Acabe e o rei Josafá, falaram para ele o seguinte: olha, é bom você profetizar algo que agrade o rei. Mas o profeta Micaías falou: não, eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. Eu não vou falar qualquer coisa. Eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. E aí ele foi até o rei Acabe e o rei Josafá. E o rei falou: olha, é bom tu falar uma coisa boa a respeito de mim. Mas ele falou que só ia falar aquilo que Deus mandasse ele falar. Ele disse: olha, rei, você não vai ser vitorioso. Você vai morrer no campo de batalha. Deus vai trazer derrota para você. E o rei ficou muito, muito, muito furioso. Aí virou para o rei Josafá e falou: viu? Eu não disse que ele só fala coisa ruim de mim? Eu não confio na profecia dele, porque ele só fala coisas ruins. E aí ele disse: olha, Micaías, você vai ser preso até eu voltar em segurança. E o profeta Micaías falou: rei, se tu voltar em segurança, eu não falo da parte de Deus. Ou seja, o profeta Micaías, ele tinha certeza daquilo que ele estava falando, porque ele ouvia a voz de Deus, ele sabia o que Deus tinha falado para ele. Ele falou: olha, rei, se você voltar em segurança, é porque eu não estou falando da parte de Deus. E aí, eles foram para a batalha, eles foram para a guerra, e o exército inimigo recebeu ordens para atacar somente o rei Acabe. E o rei Acabe, ele teve uma ideia, ele pensou assim: poxa, eles querem me matar. O profeta Micaías pode estar falando a verdade, então eu não vou arriscar. Eu vou vestido como um soldado normal e vou pedir para o rei Josafá ir vestido com as suas roupas reais, com seus trajes reais, que aí, se alguém quiser atacar, ataca ele. Esse foi o pensamento do rei Acabe. E aí eles foram para a batalha dessa forma. O rei Acabe vestido como um soldado e o rei Josafá com as suas vestes reais. E o exército inimigo tinha a ordem de atacar somente o rei. E aí eles viram, o rei Josafá com as suas vestes reais e começaram a ir atrás dele para atacá-lo. E quando ele gritou, eles perceberam que aquele não era o rei Acabe e pararam de perseguir o rei Josafá. E um soldado, sem querer, atirou uma flecha. E essa flecha foi parar, sabe aonde? Essa flecha atingiu o rei Acabe pelas brechas que ficou na sua armadura. E ali o rei morreu, assim como o profeta tinha falado. E o que a gente aprende, com essa história? Que nós devemos falar a verdade, nós devemos falar aquilo que Deus nos pede para falar, mesmo quando pareça uma coisa muito estranha, mesmo quando não agrade as pessoas, porque a gente não vai agradar sempre as pessoas. Algumas pessoas vão ouvir aquilo que a gente tem para dizer, outras vão rir da nossa cara, outras vão fazer pouco caso da gente, algumas vão nos ignorar. Então, assim, a reação das pessoas para aquilo que nós vamos falar vão ser diversas.
Algumas vão ouvir e outras vão falar coisas muito ruins da gente. Mas a gente precisa estar disposto, estar preparado para falar a verdade de Deus. E aí, eu lembrei também, quando eu estava lendo essa história, eu lembrei dos discípulos de Jesus lá no livro de Atos. Quando eles estavam pregando o evangelho e falando, e os sacerdotes vieram até eles e falaram: olha, eu proíbo vocês de falarem desse Jesus, eu proíbo vocês de falarem essas coisas para o povo. E aí Pedro e João falaram assim: não, nós não vamos deixar de falar sobre essas coisas. É mais importante agradar a Deus ou aos homens? E aí os sacerdotes tiveram que liberar eles. E assim, eu faço essa pergunta hoje para cada um de nós. É melhor agradar a Deus ou aos homens? Porque nem tudo que vai agradar a Deus vai agradar aos homens. E nem tudo que agrada aos homens agrada a Deus. Porque nós, como homens, estamos pensando nas nossas vontades, nós estamos pensando pelos nossos pecados e a gente vai ser atraído por aquilo que desagrada a Deus. E nós, quando buscamos agradar a Deus, estamos nos voltando contra o nosso pecado, contra aquilo que nós fazemos de errado, e isso desagrada aos homens. Então, a gente precisa permanecer firme na palavra de Deus, permanecer firme naquilo que Deus fala para cada um de nós, porque nós vamos sofrer por causa disso, nós vamos ser julgados por isso. Naquela época, os discípulos, eles sofreram várias coisas. Eles sofreram perseguição, eles foram apedrejados, eles foram mortos, eles foram açoitados, eles passaram por várias coisas ruins por causa do nome de Jesus. Hoje em dia a gente não passa por todas essas coisas, mas nós também passamos por algumas dificuldades. Às vezes as pessoas riem da gente, como eu já falei. As pessoas não nos levam a sério. E assim, tem outras reações que às vezes a gente nem espera das pessoas. Mas nós precisamos permanecer firme, assim como Micaías permaneceu firme. E mesmo sendo preso, por falar a verdade, ele escolheu falar a verdade de Deus. Nós também precisamos escolher falar a verdade de Deus, proclamar a palavra de Deus e permanecer nos caminhos do Senhor. E que a gente possa guardar isso no nosso coraçãozinho, de permanecer sempre fiel a Deus, mesmo quando as coisas estiverem ruins para o nosso lado, mesmo quando a gente puder ser preso, quando puder acontecer qualquer coisa com a gente, que a gente não abra mão da verdade de Cristo, que a gente não abra mão da verdade de Deus. E que nós possamos escolher sempre a Deus e não aos homens. E vamos orar, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Pai amado, Senhor Deus, obrigada, Paizinho, pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, Senhor. Pai amado, que nós possamos te escolher sempre, Deus, que nós possamos te agradar todos os dias, Senhor. Que a gente te escolha, Deus, que a gente não escolha agradar os homens, mas agradar somente a Ti, Pai. Paizinho, cuida das nossas vidas, das nossas atitudes, nos dá sabedoria, Pai, para tudo aquilo que nós fazemos, Pai, para todas as nossas atitudes, Pai, para todas as nossas escolhas, Senhor. Pai, que nós possamos falar sempre a Tua verdade e estar sempre nos Teus caminhos, Senhor. Que a gente não se desvie daquilo que Tu tens para cada um de nós. Pai, cuida de cada família aqui representada, continua abençoando, guardando e direcionando, Pai, de acordo com a Tua vontade. Paizinho, obrigada por tudo que Tu fizeste e por tudo que Tu ainda vais fazer. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e, acima de tudo, que vocês coloquem isso em prática na vida de vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!